E aí hoje a gente veio fazer o que aqui? Oi Barral, oi pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui hoje para a gente realizar práticas, localizar pontos de acupuntura, tratamentos importantes. É muito bom vocês estarem aqui com a gente, viu? Obrigada. Então sempre, vamos trabalhar com sintomas? Vamos, mas é muito importante que você saiba a origem, tá? Eu vou poder tratar só o sintoma? Vai, mas a partir do momento que eu trato só o sintoma, o negócio pode voltar mais rápido, né? Se você sabe de onde vem, é mais fácil. De onde vem essa ansiedade, de onde está vindo essa dor, de onde está vindo essa dor de cabeça? Será que é de uma má digestão? Será que durante o ciclo menstrual na mulher é um desequilíbrio menstrual? É uma dor de cabeça por tensão, por preocupação, né? Tudo isso é importante vocês verem para vocês conseguirem trabalhar melhor, tá? Aonde isso está começando e conseguirem um resultado melhor, né? Todos esses pontos aqui são pontos que você já conhece, tá? Todos eles. Professora, mas são só esses sempre que a gente vai trabalhar? Eu não coloquei todos aqui que a gente vai trabalhar, tá? Mas assim, são só esses que a gente sempre vai usar para essas dores? Não. Na literatura tem muito mais outros pontos que trabalham com uma dor no ombro, com uma dor de cabeça, tem outras técnicas, tá? Mas esses são os mais utilizados e que buscam uma resposta terapêutica mais rápida, tá? Então, quando eu falo em ansiedade, eu penso logo assim, eu preciso acalmar essa mente, né? Porque a ansiedade, ela vem da onde? Ela vem de coisas que a gente pensa, que a gente cria, dos nossos pensamentos, das nossas preocupações, né? E quando eu penso em mente, eu logo penso em quê? Eu penso em pontos que estão relacionados a pontos locais da região da cabeça, como vaso governador 20, que é aquele que fica no topo da cabeça, que você já conhece, o vaso governador 24, que fica meio tsan, né? Vocês lembram quanto que é meio tsan? Um tsan, largura do polegar, meio tsan, a metade do polegar, tá? Então, meio tsan acima da linha do cabelo. Inclusive, eu já comentei com várias pessoas, mas e ali? O Barral, ele tem uma entradinha maior, né? E a linha do cabelo dele não tem linha do cabelo. Como é que eu vou saber, né? Eu venho aqui em cima da sobrancelha e faço a medida de 3 tsan. 3 tsan vai dar exatamente na linha do cabelo, tá? Então sempre, pessoas que têm uma entrada maior, né, ou que são calvas, tá? A gente vai colocar 3 tsan aqui e aí tem a linha do cabelo. Meio tsan para trás, eu tenho o ponto vaso governador 24, tá? Essas setas para baixo ou para cima quer dizer o quê? Sedação ou tonificação. Por isso que é muito importante, sempre quando vocês vão fazer uma sedação ou tonificação no ponto, onde este canal começa e onde ele termina. Esse canal do vaso governador, a gente sabe que ele começa aqui embaixo e ele sobe no meio das vértebras, entre os processos espinhosos, ele vem aqui para frente e ele termina aqui, embaixo do lábio superior, tá? Como é que eu vou fazer uma sedação, uma dispersão, que é essa setinha para baixo, nesses dois pontos, tá? Eu vou fazer um agulhamento a 45 graus, a agulha então oblíqua, né? Curvadinha, sentido contrário do movimento do canal, né? Na contramão. Ele está vindo para cá, eu vou fazer esse agulhamento para trás, tá? Se eu quisesse tonificar, seria o contrário, tá bom? Então assim, vou usar todos esses pontos sempre? Não necessariamente. Quando eu estou usando o canal do vaso governador para controlar uma ansiedade, por exemplo, eu uso ou o vaso governador 20 ou o 24. Eu alterno. Um dia eu ponho nela o 20, outro dia eu coloco o 24, junto com esses outros pontos. Pode usar os dois? E outros pontos. Poderia usar os dois, mas não há necessidade, tá? Então assim, vocês têm que pensar que o agulhamento, os estímulos, quanto mais estímulos, a gente acaba, dependendo da quantidade de estímulos, a gente pode criar
um pequeno curto-circuito, digamos assim, né? Os pontos, eles não serão adequadamente estimulados, então quantidade não é qualidade. Então assim, sempre quando a gente trabalha no sentido de acalmar a mente, ou um ou o outro seria mais interessante. Tem profissionais que usam os dois? Tem, mas eu acho muito, tá? Então eu sempre associo este com esses ou o 24 com os outros, né? Em tangue é um ponto extra, aquele que você já conhece, que fica entre a sobrancelha, né? O agulhamento deste ponto normalmente é para baixo, onde a gente faz uma pregueadinha e a gente insere a agulha, né? Todos esses pontos aqui da face, eles podem ser feitos com uma agulhinha menor, aquela agulha de 8 milímetros, um aplicador, tá? Não teria problema, né? Inclusive, quando é muito próximo dos olhos, a agulha grande incomoda, tá? C7 é o ponto fonte do canal do coração. Ele fica aqui na parte interna do punho. Este canal, ele começa aqui e ele termina aqui. Se eu quero fazer uma sedação do C7, eu vou fazer um agulhamento no C7 direcionado para cima. Por quê? Porque o movimento do canal é para baixo. Então eu vou sedar. Coração é o guardador do Shen, é o cuidador da mente. Shen é a mente, tá? Então se por acaso eu quero acalmar a mente, né, para trabalhar em ansiedade e insônia, eu vou usar pontos do canal do coração e também muitas vezes pontos do canal do pericárdio, que é o conhecido também como circulação sexo. Vocês aprenderam esse outro nome, tá? O pericárdio, ele é o guardador do coração, né? Ele que guarda essa bolsa, né? O pericárdio que guarda o coração. Então, assim, sempre ele vai estar ali defendendo o coração para qualquer desequilíbrio, tá? A sangria, por que eu coloquei aqui pericárdio 9 e coração 9? São dois pontos de extremidade. Então, são os pontos tingli, aqueles da categoria dos pontos Shu antigos que vocês aprenderam, tá? Pontos de extremidade, pericárdio 9 e coração 9, são pontos superficiais que têm uma energia centrífuga para fora. Então, eles são pontos muito bons para situações emergenciais, tá? O pericárdio 9, ele é um dos melhores pontos para acalmar a mente. Então, assim, o paciente não está conseguindo dormir muito bem e tudo, vai lá e faz uma sangria, funciona com aquela lancetinha o pericárdio 9. Vou funcionar dos dois lados? Não há necessidade, porque provavelmente no outro dia ele vai precisar novamente. Então faz um dia de um lado, outro dia de outro lado, porque senão vai ficar muito sensível a ponta dos dedos. Outro ponto também que a sangria é muito boa para acalmar a mente é o coração 9, que fica aqui no leitinho da unha, o último ponto do canal do coração, tá? Inclusive, a sangria neste ponto é muito bom para acalmar o coração, para diminuir a taquicardia, tá? Eu tenho os pacientes, às vezes, que chegaram aqui já com batimentos cardíacos 110, 120, faço a sangria no coração 9 e ele baixa rapidamente, tá? Ele acalma rápido o coração. Muito interessante a sangria nesse ponto nas situações de pânico, porque na crise do pânico o coração dispara, ele acelera, então ele acalma muito rápido. E numa situação de pânico eu poderia fazer nos dois ao mesmo tempo, tá? Então, o coração 9 de um lado e do outro, né? Pericárdio 9 também, ele aparece aqui nas dores de cabeça. Por quê? Porque nós temos pontos reflexos do nosso corpo na mão. A ponta do dedo médio, essa parte aqui, é o nosso ponto reflexo da cabeça, tá? Como se fosse assim, ó, as patinhas anteriores e as posteriores, né? No ser humano, então, os braços e as pernas. Aqui é o centro do corpo e aqui a cabeça. Então, fazer a sangria no pericárdio 9 também diminui a dor de cabeça, por isso que está aqui, tá? E diminui muito bem. Inclusive, até em casos de hipertensão, ele auxilia a baixar a pressão arterial,
tá bom? Então, esses principais para ansiedade. Eu posso ver outros pontos, pericárdio 6 ou outros pontos em livros? Sim, tem outros também, mas esses são os mais importantes que a gente vai trabalhar, tá? Na insônia aparecem então os dois mesmos pontos para acalmar a mente, de vasogovernador e o VV20. Habitualmente, quando eu atendo alguém e eu quero trabalhar com a mente, eu normalmente uso o Intang, porque ele é um dos melhores pontos para deixar a pessoa mais relaxada. Então eu uso bastante esse ponto nos meus atendimentos, praticamente todos, tá? Ele auxilia bastante também. Pericárdio 6 é aquele ponto que fica aqui entre os tendões. Este ponto a gente tem que cuidar no agulhamento para não pegar nenhum tendão, né? Se por acaso tiver algum receio, você sente que ficou muito desconfortável para o seu paciente, ele vai falar, ou ele movimenta o dedo e a agulha movimenta junto, o ideal seria retirar essa agulha e a gente usar outro ponto, tá? Mas o pericárdio 6, ele é um ponto muito bom para usar a pastilha de silício, aquela, o Stipler, que a Rosana mostrou ali para o Barral antes, tá? Então assim, pode colocar para o paciente ir para casa, né? Pericárdio 7 e coração 7. Esses dois aqui eu posso pensar também em sedação. Eu poderia pensar em sedação. Esses dois canais do coração, eu já falei que ele começa aqui, ele termina aqui. Pericárdio começa ao lado do mamilo e termina na ponta do dedo médio. Então, o pericárdio 7 ele fica aqui, na parte interna do punho. Eu vou fazer um direcionamento para cima, no sentido de também diminuir, tá? Pericárdio 7. Sangria no pericárdio 9 ou no coração 9, né? Eles são muito parecidos, né? Essas ideias de tratamento. Aí a gente entra também com pontos que vão trabalhar com pensamento, com pontos do canal do baço, tá? Em alguns livros vocês encontram também o estômago 36. Vocês encontram o estômago 36, que é parceiro do baço no elemento terra, né? Os dois estão ali cuidando do pensamento, tá? Mas qual seria que cuida mais do pensamento? Estômago ou baço? É mais o baço, tá? Então, assim, se for para fazer uma escolha de pontos, né? O baço 3 é o ponto fonte do baço, ele vai equilibrar a energia e a função do baço, então, na estrutura e função. E o VC12, ele é ponto de alarme do estômago, né? Então, ele também vai ajudar nisso. VC12 ficando aqui acima do umbigo, tá? E o baço 3 é aquele que fica aqui na parte interna do pé, tá bom? A gente vai ver esses pontos ali ao vivo, né? Na rinite, os pontos mais usados especificamente, a gente tem que pensar sempre, quando eu tenho uma ite, eu tenho uma inflamação. Se eu tenho uma inflamação, é importante que eu use um pouco que tem uma ação anti-inflamatória, tá? Nós temos no corpo 3 pontos importantes que eles têm a ação analgésica e anti-inflamatória. IG4, que é do canal do intestino grosso, que ele vai ter uma atuação mais daqui para cima. Aí entra a dor na mão, dor no punho, dor no cotovelo, dor no ombro, tensão. Eu tô muito tensa. Para acalmar, para relaxar, ele também é muito bom, tá? Porque esses pontos que têm ação anti-inflamatória e analgésica, eles são grandes liberadores de endorfina, tá? Então isso é muito bom, são muito bons para usar, porque tem uma ação relaxante excelente, tá? E para os processos inflamatórios, então, o IG4 do meio do tronco para cima, E36, que é este que vai aparecer aqui nas dores de joelho e tornozelo. O E36 ele tem uma excelente atuação da área de quadril até o pé. Ele dá força para as pernas, ele vai ter ação analgésica, anti-inflamatória de toda essa parte do membro inferior, para a pessoa que tem pernas cansadas, tá? Que está com falta de força nas pernas. Pode usar para dor lombar? E para dor lombar, o ponto que a gente usa mais, tá? Que também tem ação analgésica e anti-inflamatória, é o bexiga 60, tá? Bexiga 60 também é um grande liberador de endorfina e ele vai ter uma atuação também em membros inferiores, mas ele atua muito aqui nessa região.
Da bexiga 40 também. O ID3 eu utilizo até mais para cervical do que para lombar, tá? Para cervical do que para lombar. A gente tem que lembrar, só assim, a gente não vai falar da dor lombar, mas só para vocês terem uma consciência. O bexiga 40, que fica atrás do joelho, ele é um ponto de comando da lombar. Então, nas dores lombares, o bexiga 40 ele é um dos melhores pontos para atuar. E claro que sempre eu tenho que pensar, estou trabalhando com ponto distal, eu vou ter que fazer um agulhamento local também, para trazer informação para aquele local que eu quero, tá? Então, se a gente for pensar na rinite, por exemplo, que está sendo usado o IG4, que tem ação inflamatória analgésica, né? Eu vou usar o IG20 também. Por quê? Porque ele fica aqui do ladinho do nariz, né? Então, ele vai conter esse espirrar constante, tá? Na sinusite, né? O IG4 também, o Intang, que é esse que fica entre os olhos, tá? Entre as sobrancelhas, desculpa. E o IAL, que também é um ponto extra, que ele fica aqui no centro da sobrancelha, tá? Esse IAL é um ponto extra, e ele vai atuar em toda essa congestão nasal. E o ponto Bitong, que também é um ponto extra, que fica acima da asa do nariz, tá? Então eu vou ter uma atuação toda aqui nessa região. Eu tenho que lembrar que quando eu tenho catarros, quando eu tenho a sinusite, quando eu tenho corrimento vaginal, quando eu tenho catarros no pulmão, e esse excesso de umidade e mucosidade é em virtude também de uma deficiência de baço. Eu tenho que cuidar sempre do baço. Eu estou trabalhando aqui especificamente só com o sintoma, tá bom? Dores de cabeça, coloquei IG4 e pericardio 9, porque esses terão uma atuação sempre, tá? Vou precisar sempre fazer a sangria no pericárdio 9? Não, a sangria no pericárdio é se a pessoa está com a dor de cabeça, né? Mas se a pessoa tem tendências à dor de cabeça, dependendo da região, né? Se é uma dor de cabeça frontal, se é uma dor de cabeça temporal, né? Se ela pega mais no topo da cabeça ou aqui na base do crânio, essas dores elas têm origens diferentes, tá? A dor de cabeça frontal ela tem uma origem mais digestiva. Por quê? Porque aqui passa canal de vesícula, de estômago, então são os pontos que normalmente a gente vai usar para tratar, tá? A dor de cabeça temporal, ela tem uma ligação mais com o desequilíbrio da vesícula biliar, tá? O canal da vesícula ele começa aqui no cantinho do olho e ele passa por aqui. Então, também é um distúrbio digestivo, tá? E na base da cabeça, aqui, é mais por estados de tensão. Pessoas que são muito preocupadas, muito tensas, ou então tem uma má postura, que acaba comprimindo, às vezes, essas regiões e que dá a dor, né? O IG4, ele sempre vai acompanhar todas essas dores, independente do local que for, tá? Se for uma frontal, eu vou usar o ponto vesícula biliar 14, que fica um acima da sobrancelha, na linha da pupila. A gente vai falar ali também nos pontos. E o E8, até deixa eu ver, tá aqui, que ele fica do cantinho da sobrancelha, seguindo reto aqui, meio de para trás, tá? E normalmente esses agulhamentos eles são feitos assim, nessa área, tá? Sempre sentido para os olhos, tá? O estômago 8, porque vai trabalhar com essa parte de digestão. As dores de cabeça temporais, o mais usado é o Taiyang, que é um ponto extra, que ele fica aqui, ó, no cantinho da sobrancelha. Eu venho aqui pro lado e eu sinto um buraquinho aqui, na lateral da sobrancelha. Esse é o local do Taiyang, que é excelente para tratar essas dores de cabeça temporais. Mas preciso também estar atenta à função da vesícula, que talvez ela não está muito legal e eu preciso trabalhar. E o occipital, ele está relacionado a essas tensões. Posso usar o vesícula biliar 20, que é aquele ponto que eu coloco assim, a mão, e a polpa do polegar, ele cai bem no ponto, vesícula biliar 20, né? E associado, claro, sempre ao IG4.
Mas essas dores de cabeça de tensão, eu também tenho que ver a origem da tensão, né? Se é uma pessoa muito tensa, eu vou precisar trabalhar essa tensão muscular com ela, trabalhando. Então, baço cuida de músculo, cuida de pensamento. Então, pessoas muito preocupadas são muito tensas, contraem muito e acabam aparecendo as dores também. Então, eu sempre vou pensar que eu tenho que trabalhar, talvez, outros pontos. Só isso aqui vai ajudar com o controlador? Vai, mas eu vou precisar atuar, né, com outras coisas, tá? Ombros. IG4, novamente, né, ação anti-inflamatória. IG15 e TA14 ficam bem na articulação do ombro. São 2 buraquinhos, que inclusive quando eu vou fazer a inserção dessas agulhas, eu movimento um pouquinho o braço do meu paciente deitado para sentir bem o buraquinho onde eu tenho que inserir a agulha, tá? São os pontos mais importantes também de ombro. Joelho, E36, que é aquele que eu falei, que é liberador de endorfina, que fica abaixo do joelho. Ri-yang e Reding são 2 pontos extras. Ri-yang é conhecido como olhos do joelho, é um ponto que fica aqui, do ladinho da patela. Quando eu movimento tem 2 buraquinhos aqui, tá? E o Reding é um ponto que fica acima, um pouco acima do joelho, fazendo também então esse triângulo, né? Também forma um triângulozinho ali, 2 pontos extras. Baço 9, que fica na parte interna, tá? Aonde? Mais especificamente na cabeça da tíbia, isso é. Da fíbula, né? Da fíbula, aqui tá tíbia, fíbula. Não, na cabeça da tíbia. Tíbia, a fíbula, da fíbula é o VB34. Ah, tá. Na cabeça da tíbia, tá? O baço 9. Baço 9 é um ponto que é importante vocês colocarem uma atenção, porque ele é um ponto que tira muita umidade interna. Então, paciente que fala que as pernas estão pesadas, ou então está muito edema no corpo, pernas inchadas, baço 9, um excelente ponto para tirar o excesso de umidade, tá? Mas ele vai atuar aqui na região do joelho, né? E tenho ainda o VB34, que é o mestre dos tendões, que aí ele fica aqui na cabeça da fíbula, na área externa, porque é um canal yang, tá? O VB34, ponto mestre dos tendões, ele vai ajudar em todas essas outras dores. Professor, então não poderia associar o VB34 para tratar dor no ombro? Poderia, né? Porque se eu cuido dos tendões e ligamentos, o meu ombro ele vai ter uma amplitude de movimento maior, tá? Então a gente já pode incluir o VB34 nesse aqui também, tá? Ok. Ah, mas e no tornozelo? Também não poderia incluir o VB34? Poderia. Todas as dores articulares que a gente sabe que tem ali na ligação de tendões e ligamentos, a gente pode pensar no VB34. Agora, uma coisa eu sempre falei para vocês em aula. VB34, ele trabalha com essa questão da flexibilidade física, né? Mas não só física, emocional. Então, lembrem-se que aquelas pessoas que são pessoas exigentes demais ou rígidas demais, né? Então, assim, eu, Ana, sou muito rígida comigo mesma. Vocês lembram do que eu falo em aula, né? Então, se eu sou muito rígida comigo mesma, eu acabo tendo uma chance maior de me frustrar muito. Por quê? Porque eu quero fazer tudo muito certinho. E se eu quero fazer tudo muito certinho, eu acabo querendo que a Rosana, se eu pedir alguma coisa para ela, que ela também faça. E aí a Rosana não faz. E aí eu fico irritada, me incomoda e me frustro. Aonde que está todas essas emoções, elas estão relacionadas a quem? A madeira. É fígado e vesícula biliar. Irritação, inflexibilidade. Então, assim, é importante fazer as coisas de uma forma legal e correta, mas não, né, tudo com flexibilidade. Flexibilize para você, flexibilize para os outros, tá? Então, o VB34 ele vai trabalhar também com esse estado de flexibilidade emocional.
né? Então assim, poxa, eu sei que ela precisa melhorar. Foi uma das coisas que a gente conversou com você, né, Elisângela? Pessoas que se cobram demais. Não, se flexibilize um pouco. O VB34 ajuda no aspecto emocional também, tá? Então tem pontos locais, né? Mas eu posso pensar também, de repente, em trabalhar com pontos. Esses daqui são bem locais, né? São bem próximos dos joelhos mesmo, tá? São os mais usados. Poderia usar o bexiga 40, que fica atrás? Até poderia. Só que o mais habitual é a gente trabalhar aqui, porque o indivíduo normalmente vai estar no decúbito dorsal, de barriga para cima, né? Aí atuar aqui atrás fica difícil. Não daria para fazer na mesma hora, né? Tornozelo E36 de novo, tá? Que vai atuar na perna. O rim 3. O rim 3 ele fica aqui na parte entre o maléolo e o tendão de Aquiles. Eu posso fazer uma inserção profunda neste ponto. Eu vou inserir mais a agulha, tá? Não tem problema, mas eu não preciso transfixar. Ela poderia sair desse lado aqui? Poderia, uma transfixação, mas não há necessidade, tá? Então eu faço uma inserção profunda do R3 para ter uma atuação mais forte de analgesia. Por quê? Porque fazendo uma inserção profunda, eu vou alcançar o bexiga 60, que é o ponto que está do outro lado, tá? Não precisando sair a agulha do outro lado, mas ele vai ter uma ação em 2 pontos, uma ação potente. Bexiga 60 vai ter uma ação também anti-inflamatória e vai ajudar naquela região ali do tornozelo. Estômago 41, ele fica bem na dobra do pé, tá? Nessa dorsiflexão de pé, né? Baço 6, aquele ponto que a gente usa bastante, que fica 3 Swan ao lado aqui da tibia, tá? Então, acima do maléolo, né? E novamente o VB34, tá? Então assim, aí são muitas coisas. A gente vai focar nesses tratamentos para vocês aprenderem a inserir a agulha nesses pontos de uma forma correta. E eu quero que todo mundo treine isso. Primeira hora eu vou ali colocar e a gente vai vendo, tá? A moça a Marjorie, que é a moça que está só online, né, que ela vai depois ver os vídeos e tudo, ela questionou a questão da labirintite, que falou que o marido estava com labirintite e tudo. A labirintite, ou a tontura, né? A labirintite ela vem numa tontura, tá? Mas assim, quando a gente pensa em medicina chinesa, a gente tem que entender, a labirintite é dentro do ouvido, aí ela está relacionada ao elemento água, porque o ouvido está relacionado ao elemento água. A tontura, ela está relacionada ao elemento madeira. Por quê? Porque a tontura ela vem por causa do vento interno, tá? Então assim, só que água é mãe de madeira. Então assim, se um não tá bom, o outro acaba não ficando. Por que eu tô querendo dizer isso? Olha só, elemento madeira, ele cuida do estresse. Então, aumentou o nível de estresse, a madeira começa a entrar em desequilíbrio, tá? Então assim, a partir do momento que eu estou estressada, a minha vista ela pode ficar mais ofuscada, eu perco o foco, né? Por quê? Porque quando eu tenho muito estresse, gera um vento interno que cria isso, essa ofuscação da vista, e aí vem o quê? Aí vem sintomas como tontura. Aí as crises de labirintite no estresse, elas aumentam. Então, está relacionada também com o nível de estresse, a labirintite, tá? Então assim, eu vou cuidar da madeira? Vou, mas eu tenho que cuidar da água também. Então entra pontos de fígado, né? E entra pontos de rim, tá? Por quê? Porque a gente precisa trabalhar, os dois estão ali se cuidando, tá? Então, neste caso de labirintite, se eu fosse pensar assim, tá legal, 100% das pessoas, a crise de labirintite vem por causa, quer dizer, 90 e poucos, alguns às vezes é só alguma coisa mais interna, mas
Digamos, 95% vem por causa do nível de estresse. Ok, então a gente vai pensar assim, como que a gente poderia controlar esse estresse? Um F3, que é o ponto fonte do fígado, a gente poderia pensar, desculpa, eu estou indo na tua frente, o F2, que ele é ponto filho, o F2 é ponto fogo do fígado. E se eu uso o ponto filho, eu cedo, eu acalmo a mãe. Eu consigo controlar o estresse com o F2 também, tá? O zumbido entra aí também? O zumbido ele está relacionado ao elemento água porque ele é dentro do ouvido. Só que também ele segue mais ou menos a mesma linha. Por quê? Porque o zumbido normalmente ele aumenta quando o nível de estresse aumenta. E a gente consegue controlar muito bem. Então assim, é muito difícil da gente tirar todo o zumbido. O zumbido é uma das coisas mais difíceis da gente tratar. Mas a grande maioria dos meus pacientes que tinham zumbido, a gente conseguiu praticamente fazer com que eles não tivessem quase nada, cuidando do quê? Do elemento madeira. A gente vai cuidar de água também no zumbido. Vai ter que cuidar de madeira e água, tá? Dos dois. Ele aumenta no nível de estresse, não é assim o seu? Quando você está mais estressada, motivada, ou então cansada, se não está dormindo bem e tudo, por causa do estresse, né? Aí acaba aumentando esses sintomas, tá? E claro que eu vou pensar sempre labirintite, zumbido ou tontura, eu vou pensar também no rim, que aí eu posso usar o fonte do rim, que foi aquele que a gente usou ali na frente, tá? Que o fonte, ele é um ponto equilibrador da energia yin e yang, do órgão e da víscera, tá? Posso pensar no bexiga 23, por exemplo, seria uma outra ideia de tratamento, porque ele é ponto de assentimento do rim, ele vai ajudar a tonificar o rim também. Posso pensar no R7, que é o ponto mental do rim. Metal é mãe de água, vai também ter uma ação de tonificação, tá? Então, os pontos mais das costas a gente não vai trabalhar hoje, mas esses outros a gente pode até também trabalhar na questão do agulhamento, tá bom? Para a gente poder focar bem. Bem, isso aí. Tá. É bastante coisa, né, pessoal? Pode também. Bom, gente, eu estou aqui com a doutora Ana e vou fazer minha primeira sessão de acupuntura com ela. E o Rafinha vai filmar a gente. Fala, doutora Ana, o que você vai fazer com a gente hoje? Olha só, ele gosta de fazer vídeo. Fala, diga. Olha só, eu vou cuidar desse menino aqui para ele acalmar a mente um pouco, para ele ficar mais tranquilo, tá bom? Vamos nessa. Rafinha aqui. Primeiro a gente vai fazer o tratamento da rinite e da sinusite com ele. Então vamos pensar primeiro no tratamento da rinite, que são pontos. Tá com medo? Vamos fazer nome. Eu tenho dor no ombro, eu tenho ansiedade, eu tenho dor no dedo. Tá, ó, tá vendo? E G4, a gente vai localizar ele entre esses dois dedos, né? Duas formas de fecha um pouquinho o dedo. Eu posso localizar ele aqui nesse alto do montinho, ou então quando o dedo para, tá? É um dos pontos que tem um estímulo bem forte. E aí nós temos aqui na região do ombro, fica paradinho, isso aqui embaixo. Movimentando essa área aqui. Pode deixar aqui. Movimentando aqui, do ladinho, aqui eu tenho dois buraquinhos. E G15 é o da frente, TA14 é o de trás, tá? Então, intestino grosso e triplo aquecedor. Qual que eu vou agulhar antes? Primeiro eu vou agulhar o EG4, tá? Aqui embaixo. Esses pontos, eles não tem problema. Ana, quanto que você vai inserir a agulha, tá? No livro vai estar descrito lá, você vai inserir de 0,5 a 0,8 Tsun, né? Nunca vão para o máximo, tá? Fiquem sempre ali 0,5 a 0,8, então 0,6, 0,7. Como é que eu vou ter uma noção de quanto que está entrando ali, né? Eu posso treinar isso olhando aqui pelo mandril, quanto que é um Tsun. Um Tsun de introdução é isso aqui. Isso você só vai aprendendo com a prática, porque você vai ter que ver no olho isso. Não vai ter como medir na hora, né? Então, se você tem receio de inserir demais, você vai um pouco menos, tá?
vou pegar a agulha, vou fazer a inserção. O IG4 é um ponto que as pessoas referem muito desconforto. Isso. Às vezes, depois da inserção. Por que acontece isso, Ana? Porque eu tento fazer em mim. Porque o DATI, a sensação de estímulo é muito forte em alguns pontos. IG4, E36. E aí, quando o DATI é forte, a pessoa ela cria uma contração no momento do agulhamento. Exatamente. E aí isso gera uma congestão no local, tá? Então o que a gente vai fazer? Espera aí, olha só. Você viu que ele se contraiu na hora? Sim. Aí de repente o barral... E olha só, ele tá relaxado? Vocês acham que ele tá relaxado? Eu não tô Ele relaxado. não tá, né? Então assim, ele ficou tenso. De repente ele vai dizer, esse ponto aqui ele está dolorido. Não tá. Mas assim, caso esteja, tá? Desculpa. Então o que eu vou fazer? Porque pela tensão dele, contração, pode ficar tenso esse ponto. Ah, tá ardendo, tá tenso. Eu vou pressionar ao lado da agulha. Pressiono. Eu deixo parada essa pressão, tá? Pressiono. Pra aliviar. Para aliviar. Por quê? Porque pressionando ao lado da agulha, você cria uma dispersão para os lados e aí a tensão na agulha diminui, tá? Sempre, ao final de todos os agulhamentos, você vai perguntar para o paciente assim, você não vai perguntar se tem alguma agulha que está doendo, porque ele acha que vai ter que ficar doendo muito. Você vai perguntar assim, você está sentindo alguma agulha? Aí ele vai falar, eu estou sentindo aquela ali no meu cotovelo. Mas o que você está sentindo? Não sei, uma coisa estranha, uma tensão, ela está doendo. Aí ele vai falar, aí você vai na lateral da agulha e você pressiona. Se mesmo depois dessa pressão que você vai pressionar e ficar um pouco, ainda continuar doendo, você retira a agulha e tenta escolher um outro ponto. Essa dor, ela vem por causa de nervo? Essa dor ela vem por causa da sensação do DATI, que é essa sensação de que a energia, o movimento chegou ali. Quando o movimento chega ali, dá essa sensação. E aí a reação da pessoa é uma contração interna, às vezes que não é visível, mas que aí gera essa tensão, tá? Mas lembrando que eu tenho ansiedade, então qualquer coisa que você fizer eu vou me contrair. TA4, TA14 e IG15. 2 pontinhos que ficam aqui como buraquinhos, tá? Que eu vou inserir aonde? Dentro da articulação. Então essa inserção vai ser um pouquinho mais profunda? Vai, tá? Quanto mais ou menos? Quase um chan dentro da articulação, porque ela alcança esse sem pegar nenhuma estrutura. E o IG15 a mesma coisa, que é o buraquinho anterior. Esse eu senti mais. Fica bem relaxado. Tudo bem. Tá? Então, aqui a gente tá tratando a dor no ombro dele, ok? Aí, ele falou agora que ele é ansioso, né? Então, assim, agora nele, para vocês aprenderem, eu vou fazer o vasgovernador 20 e o 24, tá? Porque já que ele falou que ele é tão ansioso mesmo, o 20 do ápice da orelha, aqui no centro da cabeça, aqui o 20. E o 24 dele seria, até tem a linhazinha do cabelo, ó, a linha do cabelo seria um pouquinho mais pra cá, então o VG24 dele tá aqui, bem nessa linha. Mas aqui não é a linha do cabelo, é só que a linha do cabelo dele tá mais pra trás. A gente vai medir a linha do cabelo certinha, 3 chan acima, que vai dar bem aqui, tá? Nessa linhazinha do cabelo dele. Meio de som pra cima. Como é que eu vou fazer o agulhamento desses 2 pontos? Você vai fazer com a agulha sistêmica? Sistêmica, sistêmica. Esses daqui, sistêmica. Esses próximos de nariz e olho, pode ser aquela pequenininha, tá? Então, vasgovernador 20 antes, né? Vou fazer um agulhamento pra trás. Ela tá inclinadinha pra trás, a agulha, tá?
seguro a agulha e posso inserir um pouquinho mais. Ela entra pouca coisa ali por causa do crânio. Vocês estão vendo como é que eu pego a agulha sempre? Sempre pelo couro, pela cabeça dela, né? Coloco aqui, cuida para não descer, segura para você poder inserir. Ah, professora, mas a gente não pode colocar sem um mandril? Pode, só que para saber sem um mandril você precisa ter muita prática, porque senão fica um agulhamento muito dolorido no paciente. E não é nossa intenção fazer ele sentir muita dor, tá? 3 swan, eu tenho então seria a linha do cabelo dele e meio de swan para trás vai dar bem aqui nesse chumacinho de cabelo dele, tá? Então, o VG24 dele tá bem aqui nessa altura, porque ele tem uma entradinha, ó. Vai para trás também. Isso é suficiente. Ela nem entra mais, foi a batidinha do mandril, tá? Então, Por causa do crânio. isso, controle de ansiedade. Aí nós temos ali o entangue e o sangria no pericárdio 9 e no coração 9. Poderia fazer o agulhamento no coração 9 também, no coração 7 também, se quiserem, para controle de ansiedade, tá? Vamos pegar o outro braço. Pode parar, mas é um ponto que acalma a mente. Este ponto a gente é um ponto que habitualmente em todos os atendimentos a gente faz, associado até com ou o vaso governador 24 ou o vaso governador 20. Eu sempre uso um ou outro, tá? Normalmente eu uso essa agulhinha de 8 milímetros, a agulha que a gente chama de coriô, né? E com esse aplicadorzinho, tá? Essa agulha sempre, eu tenho que comprar o aplicadorzinho à parte. Tem agulhas de coriô que são vendidas com um mandrilzinho pequenininho. É muito complicado de usar, tá? O mandril pequeno, sugiro o aplicador. Tem o ímã, ela não cai, ela só vai cair se você bater nela, né? Vou colocar aqui, quanto mais afastado, mais profundo vai ser o ponto, tá? Então, quanto mais para trás essa rodinha, mais profunda é a agulha, tá? Então eu vou mexer aqui e vou ver quanto que tá saindo. Quanto que precisaria de uns 3 milímetros mais ou menos para fazer a aplicação nesse ponto, tá? Eu faço uma pregueadinha aqui na pele e faço a aplicação do ponto. Isso aí é Poderia. sentido para baixo? Sentido para baixo, tá? Sentido pro nariz, pros olhos. Aham. Melhor, tá? Aí, eu não coloquei lá na listinha, mas a ansiedade, ela vem muito de agitação do coração também. Posso pensar em usar o coração 7, né? Que é o ponto fonte do coração. Onde vai ficar esse ponto? Canal do coração, ele vem por aqui, por essa parte interna, ele passa por aqui. Esse daqui também é um ponto muito bom para acalmar, ó. Coração 8, como é que eu vou localizar? O dedinho do paciente tocando onde ele toca a palma da mão. Tá vendo? O dedinho dele tá dobrando, onde toca a palma da mão, aqui é o coração 8. É o ponto fogo do coração. Esse ponto, ele não vai aumentar o fogo do coração, ele vai equilibrar o fogo do coração, tá? Também é muito bom, só que é sensível. E o coração 9, ele tá aqui, no leito ungueal radial. Então, ele está aqui, ó, no cantinho da unha aqui, que é o ponto que eu falei que daria para fazer a sangria. Mas aí também. só faz sangria, agulhamento não. Normalmente, nesses pontos de extremidade é mais sangria, tá? Todos os de extremidade, a sangria tem uma melhor atuação, tá? Então, o coração 7, que é o ponto fonte, ele tá aqui. É na dobrinha? Na dobrinha do punho, como é que você vai localizar? Ó, ele... Bom, é isso, turma. Vou ficando por aqui. Esse foi só um teaser aí para você conhecer o trabalho da doutora Ana. A doutora Ana, ela fica no espaço AZ Terapias Integrativas, Rua do Oratório 48. Você pode facilmente encontrá-la aí no Google, tá bom? AZ Terapias Interativas, tá joia?
E se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, de como a gente pode fazer uma educação continuada ou visitar feiras fora do Brasil para negócios, me dá um toque, tá bom? Eu sou o Barral, muito obrigado e até mais.